Saudações, meus caros. Tudo bem? Bom, dando então continuidade aos nossos conteúdos. Vocês já leram a obra, a parte do livro de vocês, na verdade, que trata de Aristóteles. E o que eu vou apresentar aqui são algumas concepções do pensamento aristotélico. Mas como o capítulo é relativamente extenso e para as aulas não ficarem mais longas do que de fato tem se tornado, eu dividi o capítulo em duas partes. Então, essa é a parte 1. As ideias de Aristóteles. Primeiro é preciso lembrar alguns aspectos da vida de Aristóteles. Aristóteles, a gente quase sempre pensa nos chamados filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, como se todos eles tivessem nascido em Atenas, como se todos fossem cidadãos atenienses, e não são. Aristóteles, em particular, nasce na cidade de Estagira, na Macedônia, mas nasceu numa condição de privilégio. Ele era filho de Nicômaco, que foi médico do pai de Filipe II, rei da Macedônia, e depois acabou se tornando médico de Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Aristóteles perde o pai relativamente cedo, mas há indícios, há historiadores da filosofia que defendem que muito da curiosidade do Aristóteles pela biologia, pela medicina, pelas ciências em geral, são derivadas da admiração e do interesse que ele tinha pelas coisas que o pai fazia, que o pai investigava. Aristóteles então vai para Atenas com 18 anos de idade e se torna tosse chata, e quem falou o dia todo, se torna aluno da academia, que era uma espécie de universidade fundada por Platão, como vocês já viram antes. Ele passa aproximadamente 20 anos na academia. O que é interessante é que Aristóteles constrói sua própria trajetória. Aristóteles vai apontar, trabalhar, estudar temas os mais diversos possíveis. Se a gente olhar para a história da filosofia, eu creio que nenhum outro pensador deu conta de uma vastidão tão ampla de conteúdos como Aristóteles. Aristóteles estudou a física, antes mesmo da física ser física, né? Porque hoje quando a gente fala em física, você pensa na disciplina física que você tem na escola. E é natural que quando se pensa esse modelo de física, a gente pensa no profissional, o físico. Aristóteles pensou a física quando ela ainda nem existia enquanto física, já que a física é uma modalidade científica do pós-revolução científica, século 17, 18, 19, 20, enfim. Então ele já pensava elementos que iam compor essa física. Pensou a biologia, pensou a metafísica, pensou a ética, pensou a política, pensou a felicidade, pensou a epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento, pensou diversos conteúdos e publicou inúmeras obras sobre todas essas áreas de conhecimento que ele investigou. E muitos dos conceitos, muitas das abordagens que ele desenvolveu perduraram por períodos de tempo relativamente extensos. Então, Aristóteles é, sem sombra de dúvida, um dos caras mais versados da história da filosofia que a gente vai estudar. Bom, Aristóteles não repetiu Platão e se opôs a pontos importantes das ideias do mestre, a teoria das ideias. Primeiro, a gente precisa dar um passo atrás. Vocês se recordam bem que Platão formulou a teoria das ideias e que Platão era um racionalista, ou seja, alguém que acredita que o conhecimento se dá como fruto exclusivo da razão.
Então, a concepção racionalista de Platão defendia que a realidade estava dividida em duas: um mundo superior das ideias, eterno, imutável, e o mundo inferior da matéria, onde tudo era uma cópia imperfeita desse mundo das ideias. E aqui o tempo agia sobre essa matéria. Aristóteles vai se posicionar contra essa ideia. Olha a ousadia. Aristóteles vai defender que há apenas uma realidade, e essa realidade é a realidade sensível, o que Platão chamou de mundo da matéria. E para compreender essa realidade não precisaria necessariamente refletir sobre o mundo suprassensível, não. Eu precisava observar, organizar meus pensamentos a partir da percepção dessa realidade material da qual eu faço parte. Ou seja, Aristóteles formulou uma teoria que é aqui, a realidade é essa. Uma teoria completamente contrária à do seu mestre, Platão. Vamos adiante? Vida e obra. Como eu havia dito antes, ele chega por volta dos 18 anos na academia. Passa 20 anos estudando. Sai de lá por volta dos 38, desculpa. Contas. Dos 38. E o que é interessante Aristóteles era sem sombra de dúvida o aluno mais destacado da academia. E ele estava cotado, era visto pelos colegas como o cara mais hábil e o cara mais sábio para assumir o lugar de Platão na academia quando esse morresse. O que é interessante é que Aristóteles havia sido professor de Alexandre o Grande. Pouco período, pouco tempo, coisa de 4 anos e meio, 5 anos. Mas quando Platão morre, quem assume a academia não é Aristóteles. É um primo distante de Platão, que vai ficar à frente da academia. E Aristóteles então decide não ficar mais lá, porque ele acaba não se interessando pela filosofia que passa a ser discutida, que passa a ser produzida, que passa a ser pensada na academia após a morte de Platão. Então ele sai e funda sua própria escola de filosofia, que fica conhecida na história da filosofia como Liceu. Mas é natural que quando a gente pense em escola, a gente pense na perspectiva do que é uma escola convencional para a nossa ideia de escola. Sala, cadeira, lugar para sentar, lugar para escrever, lugar para o professor estar onde todos os outros consigam perceber. Mas Aristóteles tinha uma característica muito interessante de dar aulas, que era caminhando. Então ele dava aula caminhando e os seus alunos o acompanhavam nessas caminhadas. Daí os alunos de Aristóteles passarem a ser conhecidos na história da filosofia como peripatéticos. Então, se ouvirem em alguma prova de vestibular ou alguma questão, peripatéticos eram os alunos caminhantes de Aristóteles. Tranquilo? Por muitos, Aristóteles é considerado o primeiro historiador da filosofia. Por que Aristóteles é considerado o primeiro historiador da filosofia? Quando a gente para pensar sobre a trajetória da história da filosofia, vocês bem sabem que ela surge lá atrás, na cidade de Mileto, com Tales, que é o primeiro sujeito a indagar de que tudo é feito e a desconsiderar a explicação mitológica em busca de uma explicação racional. Só que ao longo dessa trajetória, poucos sujeitos se preocuparam em se debruçar sobre o que havia sido produzido pelos sujeitos anteriores, pelos filósofos anteriores. Então Aristóteles vai então se debruçar sistematicamente, de forma extremamente organizada, na tentativa de investigar tudo o que havia sido produzido antes dele. Só há um problema aí. Muito do que ele analisa das filosofias anteriores, ele faz essa análise em comparação à sua própria obra. E óbvio, considerando sua obra mais completa, mais eficiente, mais bem elaborada. Mas mesmo assim, muito dessa organização que ele realizou, esses primeiros filósofos, foram extremamente válidos e úteis para a história da filosofia. Aristóteles delimitou a ideia de ciência categorizada em 3.
ele chamou de ciência teóricas, ciências práticas e ciências poéticas. Esses conceitos eles são de certa forma tranquilos para serem compreendidos porque a gente está muito habituado a essa relação de teoria e de prática, ao conceito de teoria e de prática. Então, o que é que Aristóteles chama de ciências teóricas? São aquelas que produzem um valor universal. Como a gente sabe, uma teoria, uma generalização, válido em qualquer situação e necessário. Isto é, pode ser de outro modo. Não pode ser de outro modo, desculpa. E aí ele escreveu três obras, que fazem referência a esse conhecimento teórico, que é a física, dianima e metafísica. Percebam que são obras que tratam de abstrações, que tratam de conhecimentos que estão no âmbito exclusivo da razão, que não podem ser tocados, que não podem ser palpáveis e que só podem ser refletidos, debatidos no âmbito de um pensamento abstrato. Quando ele vai conceituar o segundo modelo de ciência, que ele chama de ciências práticas, essas ciências práticas para ele são aquelas que produzem um conhecimento particular, que varia conforme as circunstâncias e possível, e aqui no caso faltou um e é possível, que envolve necessidade. Ética, a Nicômaco, é uma dessas obras, a política é outra dessas obras, e econômicos, que aí há uma discussão se essa obra é ou não dele, mas para a maioria dos estudiosos é. Lembrem aqui de duas características importantíssimas para a gente pensar a ética Nicômaco e principalmente a ética Nicômaco e a política como obras práticas. A gente já discutiu algumas vezes, eu já citei esse livro para vocês como referência, de que Aristóteles concebe a ideia de ética como uma busca individual por felicidade. Desde que essa felicidade não interfira na felicidade do outro. E, também para Aristóteles, o conceito de política é a busca coletiva por felicidade. Então, se você pensar que a ética é uma organização, uma prática social que te encaminha em direção à sua própria felicidade, à sua própria paz de espírito, à sua própria tranquilidade. E se você pensar que a política é essa busca organizada e coletiva por essa mesma felicidade, sendo que não haverá hierarquia dentro dessas felicidades, uma mais importante que outras, serão todas tratadas da mesma forma, são conhecimentos práticos para uma melhor convivência em sociedade. Tá claro? E por fim, as ciências poéticas. E aí ele enfatiza logo de cara que essas ciências poéticas elas são inferiores, tanto às teóricas quanto às práticas. E elas não geram um conhecimento voltado ao próprio sábio, pois fundam uma atividade que envolve a fabricação de algo exterior a ele. E ele cita o exemplo, para a gente pensar, ele trabalha duas obras, a poética e a retórica. Mas esse conhecimento prático e poético também pode ser pensado como aquele conhecimento que é utilizado para externar o que se sabe, produzir algo que está fora de nós. Aqui, por exemplo, você pode pensar uma obra de arte. Ela é externa ao artista, mas ela é uma criação do artista. Então, ela se insere perfeitamente bem dentro dessa ideia de ciências poéticas. Tá claro? Então, vamos adiante. A explicação científica. Ela não apenas sabe que algo é isto, mas é capaz de explicar porque algo é necessariamente isto. O que Aristóteles quer dizer quando fala sobre a explicação científica? Ele quer dizer que é preciso que a gente tenha conhecimento sobre as causas e os efeitos que essas causas geram. E dessa forma a gente tem um conhecimento amplo que nos permita saber não apenas o que aquilo é, mas ser capaz de explicar por que aquilo é daquela maneira. Ou seja, você tem um conhecimento e tem a capacidade de
explicar, vamos dizer assim, por que aquele conhecimento é daquele jeito. Tranquilo? Vamos adiante então. A lógica. Vocês provavelmente estudem lógica como um tema dentro da filosofia, como uma área do conhecimento filosófico, um pouco mais para frente, lá no finalzinho do terceiro ano. É um dos últimos capítulos do livro de vocês. A lógica, ela é uma sistematização em prol da organização do conhecimento. Aristóteles, quando ele pensa a lógica, quando ele pensa a organização da lógica e a dinâmica que a lógica deve ter, ele está pensando a lógica como um mecanismo para organizar, para sistematizar, para deixar o conhecimento passível de ser compreendido pelos indivíduos que se debrucem sobre ele. Então, a lógica, para além de qualquer teoria, para além de qualquer questão, no pensamento de Aristóteles, ela serve como uma estrutura onde o conhecimento vai ser organizado. E aí, óbvio, o exame da relação de causa e consequência entre premissas e conclusão é o que define se um argumento é válido ou não. Percebam, válido ou não. Ele não diz falso ou verdadeiro. Um exemplo simples para vocês entenderem a ideia de um silogismo, por exemplo, quando eu apresento uma premissa verdadeira, uma premissa 1 verdadeira, uma premissa 2 verdadeira, uma conclusão que necessariamente será verdadeira. Exemplo: Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Premissa 1, Sócrates é homem. Premissa 2, todo homem é mortal. Qual a conclusão disso? Sócrates é mortal. Você deve estar dizendo, poxa, mas é simples. Eu estou usando um exemplo introdutório. Se a gente pensar essa organização lógica, ela é fundamental para o aprofundamento e desenvolvimento de áreas do conhecimento, como por exemplo a retórica. A capacidade de convencimento que é desenvolvida a partir dos estudos retóricos. Dominar a forma como esse silogismo, como esses argumentos são elaborados, são construídos, nos dá uma vantagem imensa na construção e organização das nossas ideias, na participação de um debate. O que nos dá uma vantagem grande frente ao oponente, porque somos capazes de organizar o que desejamos dizer antes de dizer. Não à toa, a lógica, enquanto mecanismo para argumentação, é muito utilizada dentro do direito, por exemplo. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. A filosofia primeira. Teologia é a expressão que designava a mais elevada das ciências teoréticas, ou seja, teóricas, diferenciando da chamada filosofia segunda ou física. Aqui há uma ressalva a ser feita. Quando a gente pensa teologia no conceito contemporâneo, ela é o estudo de Deus. Teo significa Deus e logia significa estudo. Logo, teologia é o estudo de Deus. Só que esse conceito de teologia, ele é um conceito que está ali no nascimento da filosofia medieval, pós-queda do Império Romano do Ocidente. Está ali naquele contexto ali, onde, um momento um pouco antes, na verdade, quando o Império Romano do Ocidente oficializa o cristianismo como religião oficial do Império, essa coisa toda, a teologia já está sendo discutida e produzida ali como esse estudo de Deus. No entanto, o que Aristóteles chama em sua obra de teologia ou de filosofia primeira, na verdade ele estava fazendo menção ao que mais tarde, só no século I, vai ser chamado de metafísica. E você deve estar ou lembrando, porque eu já falei algumas vezes, ou se perguntando o que é metafísica. E metafísica, óbvio, é o que está além da física.
ou seja, aquilo que está além do mundo sensível, aquilo que só pode ser acessado, só pode ser compreendido, só pode ser refletido através da nossa capacidade de raciocinar. Então, quando vocês encontrarem na obra de Aristóteles o conceito teologia, entendam que essa teologia é o que mais tarde a gente vai chamar de metafísica. O que está além da física, o que só pode ser acessível através do pensamento. Por quê? Porque não é palpável. Tranquilo? E, por fim, o conhecimento superior. É chamado de conhecimento por empiria ou saber empírico, que não pode se aquecer ensinado. Eu comi um R ali. Porque é adquirido imediata e concretamente quando percebemos as coisas sensíveis. Ponto. Lembram que Aristóteles disse que a gente não precisa pensar uma realidade suprassensível, uma realidade no mundo das ideias, como Platão defendia, que a gente é capaz de compreender essa realidade observando essa realidade, estudando essa realidade. Então, como é que eu acesso num primeiro momento essa realidade? Óbvio que através do mundo sensível, através da experiência, que é empiria. Então, esse primeiro contato com essa realidade se dá pela experiência material, pela experiência física. Sendo assim, Aristóteles está superestimando, supervalorizando essa realidade como um mecanismo de conhecer a si mesmo. Ou seja, todos os elementos que eu preciso para investigar e conhecer essa realidade estão nela mesmo, nesse mundo sensível. Mas Aristóteles também fala de um conhecimento técnico. E para ele, esse conhecimento técnico é superior ao conhecimento empírico. Por quê? Porque para ele, o conhecimento empírico oferece esse primeiro contato com o mundo sensível, mas ele pode não necessariamente gerar um conhecimento que permita transformar alguma coisa. Já o conhecimento técnico é um conhecimento com um objetivo claro. Exemplo, um engenheiro ou um pedreiro, guardadas as proporções de conhecimento. Tem um conhecimento técnico. Se você der as ferramentas e os materiais necessários, o pedreiro vai usar o conhecimento técnico que ele tem para construir uma casa. Se você der uma régua, um compasso, uma caneta, uma folha de papel, o engenheiro vai desenhar, através do seu conhecimento técnico, uma planta com as medidas exatas para a construção dessa casa. Planta esta que o pedreiro poderá seguir para se orientar na forma e no modelo que essa casa vai ter. Então perceba que para Aristóteles esse conhecimento técnico é superior porque ele tem um objetivo. Ele nasce com a proposta de chegar ou de construir algo, de transformar algo. Ele não é um conhecimento solto, esvaziado, sem sentido, que está posto aí, sem mais questões. Tá claro? Bom, a primeira parte de Aristóteles é essa. Eu não quis gravar todo o conteúdo porque passaria de 1 hora. Então eu dei uma enxugada, vou ficar aqui com 24 minutos. E aí na próxima aula eu passo a segunda parte para vocês. Tranquilo? No mais eu fico por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau, galera.